Sejam bem-vindos a mais um episódio do Undicast. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é o tratamento de lesões oncológicas. Esse tema ele traz grandes desafios, porque envolve não só o tratamento de lesões mais específicas, mas também a qualidade de vida desses pacientes. Por isso eu trouxe a convidada, a enfermeira doutora, especialista em cuidados de feridas, Lucimere Santos. Tudo bem? Tudo bem, Thaís. Que prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que para mim é de grande relevância e que a gente percebe, né, até nas publicações científicas e também nos cenários onde eu vou dar aula, palestrar, o quanto as pessoas ainda são incipientes no cuidado com a ferida dessa etiologia. Então, eu acho importante, que foi que nós conversamos, assim, já no nosso dia a dia, quando a gente se encontra, né? E eu falo que eu sinto essa necessidade de trazer mais a fala, o diálogo para esse tipo de ferida. Sim, com certeza, né? Até porque, Lucimere, são lesões extremamente desafiadoras, né? Verdade. Tratar esse tipo de lesões requer um pouco mais, uma atenção um pouco mais diferenciada. Pela sua experiência, o que faz com que esse tipo de lesão chegue à cicatrização ou então um controle ali para melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Você falou uma coisa bastante interessante, né? Que é essa dificuldade que as pessoas têm na realidade do cuidado com essa ferida, e eu gosto de chamar muita atenção que a gente deve falar que é o cuidado, né, com a ferida tumoral maligna, porque a gente sabe que o tratamento dessa lesão, ele não está relacionado às coberturas, né, aos correlatos, ela está relacionada ao tratamento do câncer. Porque é isso que eu falo muito para os pacientes, para as pessoas, o quanto é desafiador cuidar dessa ferida pelo contexto de que você está tratando a doença. Então, o paciente, quando ele tem uma ferida tumoral, né, exteriorizada, que em alguns estudos científicos vocês vão entender ou ver, feridas esofíticas, que são essas feridas que rompem essa camada tegumentar, essa pele, e aí ela se exterioriza. E aí o paciente está vendo o quê? Ele está vendo a doença dele todos os dias, principalmente quando essa ferida é em abdômen, cabeça e pescoço. Então, ele passa a ver essa ferida. Isso traz impacto emocional muito grande. Então, eu sempre gosto de dizer que nós não tratamos, nós enfermeiros com curativos, coberturas, não tratamos a ferida tumoral maligna, mas nós gerenciamos as complicações advindas dessa ferida. Excelente colocação. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, a gente não pode pensar que a gente vai tratar. Então, o tratamento para esse tipo de lesão é a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, também a cirurgia, que pode ser curativa ou paliativa, mas quem vai tratar essa ferida são esses tipos de tratamento. Então, eu falei os mais importantes, temos outros. Então, a gente, a partir do momento que a gente, enquanto enfermeiro, vai cuidar desse paciente, eu gosto sempre de frisar, né? Cuidar do paciente que tem uma lesão tumoral, o nosso olhar deve ser para esse paciente que está vendo a sua doença, e uma doença que traz tanto impacto e tanto estigma da morte. O que você vê ali quando o paciente está portando esse tipo de feridas em relação ao emocional dele? O que eles relatam assim para você? Então, eu costumo falar também que a questão do emocional, do psicológico desse paciente é algo que é atingido, que é acometido primeiro que qualquer coisa. Porque antes de que essa ferida se exteriorize, ele já teve um diagnóstico de câncer. Exato. E o diagnóstico de câncer, eu costumo dizer isso também para os alunos, é a sensação que o paciente tem de que ele colocou uma arma na cabeça e que a partir daquele momento ele vai morrer. Então, pensa, para uma pessoa que tem uma doença que traz o estigma da morte, como ele vai ficar, né? Então, como ele fica naquele pensamento, naquela linha tênue entre a vida e a morte, do que vai curar. Então, qual vai ser o tratamento? Como é que esse tratamento vai acontecer? Será que ele vai conseguir uma vaga para um atendimento no hospital especializado? Então, traz toda essa carga emocional para ele e para a família. Você acha que o conhecimento, a informação minimiza esses impactos?
Muita coisa, muita coisa. A informação, para mim, é algo que é primordial para que você possa oferecer educação e saúde. E quando a gente fala de educação e saúde, é algo que a gente precisa entender, principalmente para o paciente com uma doença crônica. A gente precisa entender que desde o momento que ele recebe o diagnóstico até o dia da sua cura, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser educado no sentido do conhecimento desse processo de saúde e de doença. Então, ele era uma pessoa que tinha saúde, que passou a ter uma doença, e essa doença tão estigmatizada, que a gente sabe que ainda tem algumas avós, né, mãe que ainda fala, a gente não pode falar o nome, é aquela doença. Então, olha o estigma que traz essa doença para uma pessoa. E imagine quando você se olha no espelho e vê a sua doença. Você é diabético, você sabe que tem diabetes, mas você não vê. Mas quando você olha para uma ferida tumoral exteriorizada, você diz, eu estou vendo a minha doença. E o que ela vai fazer comigo? E muitas vezes o que ela já está fazendo comigo. Até a morte, ver a morte de perto. Exatamente, o tempo todo. O tempo todo. E aquela questão que eu falo, o paciente oncológico ele vai estar em todos os cenários de saúde. Então, você não encontra hoje um paciente oncológico só no hospital especializado, você vai encontrar lá no hospital geral, você vai encontrar no lar de longa permanência, você vai encontrar numa unidade básica de saúde. Então, é importante que nós disseminamos esse conhecimento, essa conversa, e eu gosto muito de falar de uma conversa que seja mais fácil de ser compreendida, não só para o profissional de saúde, mas também para as pessoas que estão vivendo isso e querem conhecer mais, porque quanto mais falarmos sobre o assunto, mais vamos prevenir e detectar precocemente, que isso é a cura para o câncer. Exatamente, concordo plenamente. E quando você recebe, né, normalmente você recebe o paciente com diagnóstico, né, de câncer, ele evolui ou você já recebe pacientes com essa lesão já exteriorizada? Excelente, excelente colocação, Thaís. Hoje eu trabalho já há 28 anos com paciente oncológico. E o que eu tenho percebido na evolução desse tempo é que hoje a gente recebe o paciente muito com a doença já muito evoluída. E quando a gente tem essa lesão exteriorizada, isso é característica de o paciente estar com uma doença evoluída, que ela já provocou uma metástase para a pele. E aí, o que é metástase, né? Só para quem está nos assistindo entender. É o poder que essa doença tem de sair do lugar onde nasceu, onde cresceu, o lugar de origem, e ir para outro local. Então, se ele rompe essa parede, né, essa pele, que é a nossa proteção, ele já fez uma metástase para a pele. Então, a gente encontra essa dificuldade. Então, quanto mais a gente falar sobre câncer, falar sobre prevenção e falar também no cuidado com essa ferida e da prevenção, a gente vai ter pacientes, pessoas, usuários mais conhecedor e tendo mais oportunidade de prevenir e detectar precocemente. E aquele nosso colega profissional, médico, de enfermagem, que está lá na unidade básica de saúde, que é aquele primeiro atendimento desse paciente, ele vai ter condição de identificar precocemente essa doença através de sinais e sintomas. E às vezes, muitas vezes, da lesão quando ela ainda está muito pequena. É isso. Entendi, né? Perfeito. Quando você admite, né, recebe um paciente com essa lesão já exteriorizada, com todo um clima familiar ali envolvido, conforme você mencionou inicialmente, como que é a característica dessas lesões? É sempre as mesmas características ou também tem desafios entre um câncer e outro? Sim, tem esse desafio entre um câncer e outro, porque tudo vai depender da evolução dessa doença no organismo. Outra questão é o tipo de câncer. Então, se você fala de um paciente que tem um câncer no sangue, como uma leucemia, ele não vai apresentar essa ferida.
Mas se eu estou falando de um paciente que tem um câncer no sangue, que é um linfoma, por exemplo, ele pode ter esse crescimento, que muitas vezes, que normalmente aparece aonde? Nas áreas onde tem mais gânglios, né? Aqueles nódulozinhos que a pessoa sente, por isso é importante fazer essa avaliação do pescoço. Então, pescoço, abdômen, às vezes perna, região miguinal. E aí essa lesão começa a aparecer. Agora, quando eu estou falando de um tumor sólido, por exemplo, um tumor de cabeça e pescoço, que é um tumor que eu percebo que é algo que traz uma condição mais difícil para o paciente para esse enfrentamento. Então, um tumor de cabeça e pescoço, você muitas vezes chega esse paciente sem exteriorizar essa ferida, apenas com aquele tumor visível, e você já recebe outros com um tumor já totalmente rompido, e a gente tem, às vezes, aquela ferida que parece uma couve-flor. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é? Tem odor? Tem dor? Como que é? É muito importante. E tudo eu vou dizer que é muito importante, porque, assim, primeiro, falar disso me dá muita satisfação e agradecer a Deus pela oportunidade da gente falar. E poder dizer para as pessoas de uma forma mais simples quais são as características, né, que surgem nessa ferida. Então, eu já dei uma característica muito importante, que é esse poder que essa doença tem de sair do lugar onde ela nasceu, ela cresceu, de onde ela se desenvolveu, para uma outra localidade. Então, já tem a questão da metástase. Essa ferida ela tem uma característica das células, que elas se multiplicam e elas se desenvolvem muito, 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 muito rápido. Então, por ela se desenvolver muito rápido, ela tem um crescimento rápido. Quando isso acontece, você começa a acontecer uma forma assim, mais que a gente possa explicar para que os nossos ouvintes possam entender, é como se estivesse acontecendo uma revolução ali naquela ferida, e aí você tem várias bactérias ali crescendo, vários micro-organismos, tudo crescendo ali ao mesmo tempo, e aquelas células se multiplicando. E essa célula, para crescer, ela precisa de quê? Ela precisa de sangue. E aí ela já faz uma coisa chamada, que a gente chama de neoangiogênese, que é um crescimento de novos vasos para alimentar essa célula. Paralelo a isso, a gente tem esse crescimento, essa proliferação de bactérias, dos bichinhos ali dentro. O que acontece? Eu tenho uma quantidade de exudato. O que é esse exudato? É aquele líquido, aquela secreção que sai ali dentro daquela ferida. Então, é o exudato. Esse exudato, por uma evolução muito grande dessas células, o que eu tenho ali? Eu tenho um odor, porque eu tenho aquelas células ao mesmo tempo todo se proliferando. Então, eu tenho um odor característico, um odor forte, diferenciado, que é um odor que você pode classificar como? Às vezes o paciente chega num ambiente e você não sente nada. Você só vai sentir esse odor quando você vai lá, mexe no curativo e abre. Tem outra forma. Às vezes o paciente está no local e você não sente nada. E às vezes o paciente chega e aquele odor já exala. E esse ambiente fica com odor tão forte que às vezes pode provocar náusea. Então, pense, aí, além disso tudo, eu falei que ele cria novos vasos, uma corrente sanguínea ali própria dele. O que isso faz? Sangra. E se sangra, às vezes ele tem também coceira ali, que é o prurido, a coceira. O que acontece? Ele mexe, ele coça, sangra mais. E aí vem a história dos curativos. O que a gente vai usar para evitar que isso sangre? E a dor, que é insuportável. Porque conforme ele cresce, ele vai comprimindo, né, as nossas células nervosas, os nervos que nós temos mais superficiais, e aí provoca aquela dor. E é uma dor intensa. Por isso a gente tem que sempre acreditar na dor desse paciente com câncer. Então, é esse olhar que nós, profissionais, e aí eu falo de uma equipe interdisciplinar, temos que ter com esse paciente. Não se cuida de um paciente oncológico, não se trata um câncer sozinho. A gente precisa do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do assistente social, do nutricionista, né, da questão. Se eu falo de pediatria, eu preciso de um pedagogo, porque essa criança fica muito tempo internada.
Então, eu preciso de uma equipe para a gente conseguir atender esse paciente de uma forma mais integralizada, né? De uma forma que a gente possa agregar valor para esse paciente, que é o que ele vem buscar. E Lu, hoje você utiliza alguma cobertura, alguma tecnologia para esse perfil de paciente? Então, tudo vai depender, Thaís, e aí por isso que eu falei que a gente não trata a ferida tumoral, a gente gerencia essas complicações. Então, existem muitos mitos do que se pode usar e do que não se pode usar numa ferida tumoral. A ferida tumoral, a partir do momento que você entende que você não está tratando e você está sendo uma adjuvante do tratamento para o câncer e gerenciando as complicações, você precisa entender o que está acontecendo com aquela ferida, o que está acontecendo naquele momento da sua avaliação. Não me deixe esquecer do que a gente está falando, que eu vou chegar na questão da cobertura, mas eu gosto de falar e quero trazer para vocês que a avaliação desse paciente oncológico, e de qualquer outro paciente que tenha ferida, mas vamos pensar para esse paciente, ela tem que ser uma avaliação centrada nesse paciente, uma avaliação integralizada. Eu não falo nem de holismo, de ser holístico, eu falo de integralizada, entendendo o que é que este paciente, enquanto ser, um indivíduo, um cidadão, né, num determinado lugar, vem buscar de você, vem procurar. Eu digo que às vezes o paciente vai no hospital, às vezes para aquele profissional que ele tem muita afinidade, às vezes o sorriso dessa pessoa já é o tratamento que ele precisa naquele momento. Então, o paciente oncológico ele é muito diferenciado. E aí você precisa entender. E aí, como é que você vai entender essa ferida para que você identifique realmente qual é a cobertura, qual é a tecnologia que será usada naquele momento. Então, você precisa fazer uma avaliação, que eu gosto de dizer, é o método que eu criei, tá? Que eu faço uma analogia, que é o método diamante, que é o método que tem 5 pilares. Eu primeiro olho esse paciente como um todo, eu faço uma anamnese, quem é esse paciente, qual é a situação clínica desse paciente naquele momento, eu avalio o prontuário desse paciente, para que esse paciente, eu possa entender em que fase do tratamento ele está. E será que esse tratamento está sendo eficiente ou não? Será que eu tenho que só oferecer qualidade de vida, ou eu tenho que realmente gerenciar e estar junto ali com o tratamento? Eu tenho um segundo momento que eu tenho que avaliar o que você falou muito bem, a questão emocional. A gente sabe que os níveis de cortisol, que o paciente ansioso, o paciente muito preocupado com o que está acontecendo, ele tem uma dificuldade maior de evoluir melhor na ferida. Lu, mas você está falando de uma ferida tumoral. Sim, mas é uma ferida tumoral, mas que tem um fator muito importante na vida daquele paciente. E aí, uma outra coisa que assim, é de extrema importância, que aí seria o terceiro pilar, é a questão dessa rede de apoio. Quem está com esse paciente? Eu vou te dar um exemplo, paciente de cabeça e pescoço, o paciente está sozinho. E aí, como é que cuidar daquela ferida? Então, você entender quem é essa rede de apoio, quem está com ele, quem cuida, quem vai fazer o curativo, para que você possa pensar em qual estratégia que você vai, né, de cuidado, traçar para aquele paciente. Se você traça algo que não é factível, não tem porquê. Então, esse é o nosso dever. E aí a gente tem o quarto, né, pilar, que é aquele que todo mundo pergunta. O que é que eu vou usar na ferida tumoral? Você vai usar na ferida tumoral aquilo que vai gerenciar a complicação que você está identificando. Eu tenho sangramento, eu tenho alguma cobertura que vai promover essa hemostasia, eu vou usar. Não tem nesse momento cobertura. Então, vamos comunicar à equipe médica, ele precisa fazer uma radioterapia anti-hemorrágica. Então, você já entende que é diferente de uma outra etiologia de ferida. Esse paciente está com odor fétido e a gente precisa gerenciar esse odor, e junto com esse odor vem uma quantidade muito grande de exudato, eu preciso absorver esse exudato, mas ele também tem dor, e eu preciso gerenciar essa dor. Ora, então eu tenho alguma cobertura que seja capaz de gerenciar essa dor, de gerenciar esse exudato absorvendo muito bem, e aí gerenciando exudato, ele vai melhorar esse odor. Então é essa linha de pensamento. E aí, você avaliou toda essa ferida, você entendeu como está essa ferida, que é uma ferida que você não está tratando. Então, a gente precisa pensar
E aí tem um 5 pilar, que é um pilar que eu trago, que é algo que eu gosto muito de discutir, de dialogar sobre ele, que é o letramento em saúde, Thaís. Que é a forma como esse paciente acessa a informação, ele compreende essa informação que lhe foi oferecida, e quando ele compreende, ele conseguir saber o que fazer com ela. Então, hoje a gente já tem uma definição, né, da Organização Mundial de Saúde sobre o letramento, que é essa capacidade que o indivíduo tem, que você precisa analisar, a capacidade que ele tem de acessar. Às vezes a gente manda o paciente lá olhar, né, no site, no celular. Será que ele sabe? Será que ele consegue? Será que o que ele leu lá no Dr. Google, ele interpretou correto e o que está escrito é a realidade? E aí, quando ele confia naquele profissional, é ele que ele vai buscar, é esse profissional. Então, é nossa obrigação enquanto enfermeiro, eu digo enfermeiro porque estamos mais próximos, desse cuidado com a ferida. E aí, então, seria essa forma de acessar, compreender e disseminar essa informação. Porque, vamos lá, você orienta um paciente que está sozinho para fazer esse curativo. Se você não ajudá-lo a compreender aquilo que você explicou, que você ensinou, né, aplicar técnicas para isso, ele não vai saber explicar em casa ao cuidador como foi feito. E aí ele retorna para você. E aí a gente aumenta as filas dentro das instituições. Então, são esses pilares que eu gosto. Então, eu faço uma analogia dessa avaliação da ferida com o método diamante, que são 5 pontos, que são separados, que quando você junta, você tem esse paciente no centro, sendo atendido de uma forma holística e com equidade. Por que equidade? Porque você dá para esse paciente aquilo que ele precisa, e não o que eu entendo que deve ser. Lucimere, amei o método diamante, aprendi muito e também aprendi que a gente gerencia lesões oncológicas. Eu queria entender de você, né, que você falou bastante sobre as características das lesões oncológicas, e eu lembrei do nosso curativo. A gente lançou um curativo chamado Zetuvit, que ele atende, né, no gerenciamento do exudato, ele vai encapsular o odor, ele melhora a dor do paciente. Então, eu acabei automaticamente linkando esse curativo pelas características que você falou. Eu queria entender de você, Lucimere, se você pudesse desenhar um curativo, uma tecnologia que mais atendesse o perfil desses pacientes, teria algumas características em mente? Sim, teria. Seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse atender a todas essas características que eu falei, ele ser de fácil utilização, né, aplicação no leito da lesão, de fácil retirar de uma forma traumática, né, não causando dor, reduzindo essa dor, né, mantendo essa umidade não discrepante, né, porque a gente sabe quando tem um exudato de forma discrepante, a gente tem esse extravasamento, a gente tem uma borda macerada. Eu vou te falar uma coisa que é muito interessante em relação a esse extravasamento de exudato. O exudato que é eliminado e extravasado da ferida tumoral, se ele cair numa solução de continuidade, numa área, né, próxima, ali um pouco distante, que tem essa solução de continuidade, ele pode ter implantes de células malignas nesse local. Então, olha o quanto é importante você ter um curativo que absorva. Gente, essa informação... Então, assim, o que acontece? Às vezes, a gente tem um paciente com a ferida tão grande e, assim, tão exudativa que a gente, às vezes, nem adianta colocar uma cobertura. Porque você vai colocar e daí é 2 horas que você tem que tirar. Exato. E aí, se você tem que tirar, o propósito daquele curativo que era gerenciar esse exudato não acontece. Sim. Né? Porque ele tem um tempo, normalmente as coberturas duram 48 horas, Sim. 7 dias, lógico que não vai ser isso com a ferida tumoral pela característica do odor e do exudato, mas se ele tivesse sim. Então, fazendo um raciocínio né, mais linear, então, se ele absorvesse muito bem, né, bastante, se ele reduzisse essa dor, né, então gerenciasse esse exudato, reduzisse essa dor, neutralizasse esse odor.
e junto com isso ele fosse de fácil aplicação e de remoção atraumática. Vou pedir mais um pouquinho, já que você me deu essa oportunidade, imagina se ele também gerenciar essa questão de alguns pontos de sangramento. Aí, minha amiga, a gente vai para a galera, porque o negócio ia ser bom demais. Ia trazer uma qualidade. E essa muito é a palavra, grande, né? tá? Essa é a palavra de ordem. Qualidade de vida. Qualidade de vida porque o paciente oncológico, eu falo muito isso quando eu estou dando curso sobre o cuidado com ferida tumoral, nesse sentido. Até na hora de você realizar o curativo, você tem que pensar. Imagina, você faz um curativo paciente cabeça e pescoço e ele sai com a maçaroca pela rua. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai baixar a cabeça. Ele não quer olhar para ninguém, porque a ferida tumoral, ela leva isso para o paciente, né? A gente falou tanto do emocional, então ela traz esse isolamento social. Ela traz essa dificuldade econômica, porque você gasta tanto indo para o hospital e tendo que comprar material, enfim. Então, ela traz uma diversidade de pontos negativos e que leva esse paciente a reduzir o seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua vontade de viver e mais. O cuidador não fica longe disso. O cuidador familiar. Imagina você com odor fétido sentado à mesa com a sua família para se alimentar. Você não quer isso. Então, seria algo que desse esse conforto para o paciente, que trouxesse esse bem-estar, essa qualidade de vida, aí seria maravilhoso. Legal. Lu, hoje não existe que possa trazer isso tudo, se existe eu não conheço. Eu vou te apresentar. A conversa de hoje nos trouxe uma oportunidade de conhecer melhor esse olhar ao gerenciar feridas oncológicas, e eu agradeço a Lucimere por trazer a sua experiência, né, compartilhar com a gente essa experiência. Foi muito legal, aprendi muito com você. Ai, fico feliz. Falo agora que a gente gerencia feridas oncológicas. Gerencia todas as complicações advindas dessa ferida. Muito legal, muito obrigada. E para encerrar, Lucimere, eu queria que você desse um conselho aos enfermeiros que estão ou trabalhando, né, com esse perfil de paciente, ou que pode, em algum momento, se deparar com lesões oncológicas. Thaís, a primeira coisa que eu falo é que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer mais aquilo que para a gente ainda é uma incógnita. Eu vejo isso quando eu vou dar palestras em outros estados e até aqui mesmo no Rio. E o quanto a gente ainda encontra de dificuldade. Eu dou aula em pós-graduação também, de dificuldade das pessoas, dos profissionais saberem cuidar. Primeiro que tem aquela coisa de que trabalhar com paciente oncológico é difícil, não é simples, ele é uma caixinha de surpresa. E por isso também, essa questão que eu falei no início da nossa conversa, essa falta ainda de conhecimento, da gente levar conhecimento para as pessoas e quebrar alguns mitos, né? E falar um pouco sobre mitos e verdades que tem da ferida tumoral. Então, acho que deu para a gente perceber na nossa conversa que você pode usar tudo, contanto que você tenha conhecimento do que você está usando, em primeiro lugar, identificando o que você está encontrando naquela ferida e o que ela precisa. Só que antes daquela ferida existe uma pessoa que tem uma ferida e que tem uma família, que tem uma vida, que tinha um trabalho, que não trabalha mais, que não consegue mais atender e dar todo o suporte para a família, que não consegue, às vezes, brincar com o filho, com uma filha. Então, assim, ir ao mercado. Então, é uma pessoa que está cercada de situações que o leva a cada vez mais se isolar. Então, eu acho que nós, profissionais, devemos cada vez nos capacitar, estudar sobre a questão do paciente, né, com câncer e também das feridas, e aproveitar, né, fazer um curso sobre cuidados com feridas. Lá no Instagram, eu tenho um Instagram que fala sobre paciente com câncer, e eu acho que é isso, é estudar. Qual estudar, é o seu Instagram? @enfermeira lucimere.inca. Então,
é uma oportunidade também muito grande que você está me dando de poder chamar as pessoas para participarem nesse Instagram, para trazer perguntas, dúvidas. Ali eu quero falar com todas as pessoas, com os pacientes, com os cuidadores, com os familiares, com os profissionais de saúde, né? E para quem tiver interesse também, nós temos a 3B Saúde, na qual eu faço parte da administração, e nós temos cursos do cuidado com ferida tumoral, que é um curso dado por mim, que a gente passa um dia inteiro conversando sobre o assunto, e é um curso bem interessante. Eu tenho feito esse curso fora do Rio e tem dado muito certo. Então, Legal. 3B Saúde, procura lá também, tem lá no Instagram, e vocês procurem, que é isso. Então, vamos estudar, gente, vamos aprender mais e vamos dar o melhor, não só para esse paciente, para os nossos pacientes, mas conhecer sobre isso, a gente faz identificação precoce e aí a gente faz um diagnóstico melhor. Legal, obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que a Hartmann apoia, cuida e protege.